Oi pessoal, essa é a nossa parte 2 do vídeo de carboidratos. Então essa aula vai ser mais curtinha porque é só uma continuação de onde a gente parou. Na última aula a gente parou nesse slide aqui, em que eu estava falando para vocês que, diferentemente, por exemplo, das proteínas, né, dos aminoácidos, mais especificamente, os aminoácidos eles tinham apenas um centro assimétrico, né, aqueles que tinham. Aqui nos monossacarídeos, não. A gente vai ver, por exemplo, que a glicose vai ter vários carbonos assimétricos. E o que a gente vai ver agora é qual desses carbonos assimétricos eu vou considerar para ter aquela nomenclatura de D e L. Porque quando a gente tinha lá nos aminoácidos, se só havia um carbono assimétrico, então, né, só havia ali um padrão de D e L. Se eu tenho mais de um centro assimétrico, eu tenho que saber a qual carbono eu estou me referindo para ter a nomenclatura D ou a nomenclatura L, certo? Então, aqui, como eu estava mostrando, ó, geralmente uma molécula com N centros quirais, ela vai ter de 2 elevado a N estereoisômeros. Então, se eu tenho um monossacarídeo que tem 3 carbonos quirais, eu vou pegar 2 elevado a 3, aí eu sei quantos estereoisômeros ele vai ter. Então, aqui ele está mostrando, nesse slide, qual é o carbono assimétrico que eu vou considerar para eu ter a referência do D e do L. Então, vamos olhar aqui para a L-arabinose. Esse primeiro carbono aqui, que é o da carbonila, a gente sabe que ele já não é assimétrico, porque ele só tem 3 ligantes. Para ser assimétrico, eu preciso de 4 ligantes. Esse segundo carbono aqui, ele é assimétrico. Então, eu tenho esse grupo, tenho esse, tenho esse e tenho esse. São todos diferentes. O carbono de baixo aqui tem esse grupo, esse e esse. Ou seja, 4 ligantes diferentes. A gente vê que já tem 2 centroassimétricos. Esse daqui tem o hidrogênio, o grupo de oxila, esse grupo aqui e todo esse grupão. Também é um carbono assimétrico. E esse último aqui, ele não é assimétrico. Por quê? Ele está se ligando a 2 hidrogênios. Esse H2 aqui está indicando uma ligação com 2 hidrogênios. E a gente sabe que para ser assimétrico, eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos assimétricos. E qual é o que eu vou escolher para considerar, né, para tomar como referência e ter aquela minha definição de D e L? Ele fala aqui, ó, o centro quiral mais distante do carbono do carbonil. Então, quem é o carbono do carbonil? Esse daqui que eu estou apontando com a setinha, né, o carbono da carbonila, C-OH. Esse primeiro aqui, ele é o mais distante? Não, porque eu sei que tem mais 2. Esse não, vai ser esse daqui. Então, se eu tenho 3 centros assimétricos, ou seja, esses 3 carbonos aqui são centros assimétricos, o que está mais distante do carbono do carbonil, que é esse daqui, é esse último aqui. Então, esse carbono, ele vai ser considerado carbono assimétrico. Então, quando eu falo quem é o carbono assimétrico da L-arabinose, vai ser esse daqui, certo? Não que existam questões relacionadas a isso, eu nunca vi. Mas é mais para vocês entenderem, como existe mais de um carbono assimétrico, esse é o padrão para definir qual é o que eu vou tomar como referência. E aí, como é que eu sei quem é o D e quem é o L? Eu vou olhar, o parâmetro vai ser o gliceraldeído. Então, aqui ele fala, ó, aquele nos quais a configuração desse carbono de referência é a mesma do D-gliceraldeído, vai ser chamado de isômero D. Então, olha aqui, ó, a D-ribose aldopentose. O grupo hidroxila do carbono assimétrico tá na direita. Quando a gente vai lá no D-gliceraldeído, que é o nosso padrão, que é o nosso modelo, onde é que está o grupo hidroxila? Também está à direita. Então, eu vou chamar de o D-gliceraldeído, portanto, essa ribose aqui vai ser a D-ribose. A arabinose, por que é L-arabinose? Vamos olhar o carbono assimétrico, esse daqui. Onde é que está o grupo hidroxila? Está à esquerda do carbono assimétrico. Quando eu olho aqui o L-gliceraldeído, onde é que está o grupo hidroxila? À esquerda do carbono assimétrico. Percebam que o gliceraldeído é como se fosse, ele representa como se a maioria dos aminoácidos, porque ele só tem um carbono assimétrico. Diferente, por exemplo, aqui da arabinose e da ribose, que vão ter mais de um. Então, por isso que o gliceraldeído ele é o padrão, porque ele só tem um carbono assimétrico. Então, todos os outros monossacarídeos vão ser comparados em relação ao gliceraldeído. Então, vocês já entenderam aqui como encontrar o carbono assimétrico. E uma vez que eu encontrei, eu vou só olhar a posição da hidroxila.
Se tiver à direita, vai estar igual ao do D-gliceraldeído, então vai ser o isômero D. Se tiver à esquerda, vai estar igual ao L-gliceraldeído e vai ser o isômero L. Só isso, é bem simples. Aqui para mostrar para vocês, ó, os anômeros A e beta, né, a gente já viu que era só essa diferença aqui, ó, o alfa tava aqui a hidroxila para baixo, o beta que a hidroxila tava para cima, a gente viu isso na outra aula. Pode haver uma interconversão, ou seja, quando eu tenho ali uma solução com glicose, eu vou ter tanto a glicose aqui nessa forma alfa como nessa forma beta por conta do processo de muta-rotação. E nós também podemos encontrar, tanto nessa forma aqui piranose, ou seja, eu tenho um anel ó, com 6 átomos, eu tenho um átomo de oxigênio, o restante aqui é carbono. Na furanose eu tenho aqui 1 de oxigênio e 4 de carbono. Eu também vou poder encontrar tanto essa glicose na forma de piranose como na forma de furanose, embora quem predomine vai ser a forma de piranose. E lembrando também que uma quantidade muito pequena, ó, ele fala aqui ao final do texto, aproximadamente 1/3 vai estar na forma de alfa-D-glicose, a outra na forma de beta-D-glicose, e quantidade muito pequenas de que? Na forma linear, que é a forma aberta, que a gente viu, e a forma aqui de anel de 5 membros, que é essa furanose aqui. Quando ele se fala aqui só alfa-D-glicose, ele está se referindo a alfa-D-glicose na forma de piranose. Tanto ó, que isso aqui já é outro livro, se eu não me engano é o Bioquímica Ilustrada de Harper. Ele fala, ó, 38% na forma de alfa-glicopiranose, que é essa daqui, alfa-D-glicopiranose, 62% na forma de beta-D-glicopiranose e menos de 0,3% na forma aqui de glicofuranose. E lembrando que pode ter pequenas quantidades na forma linear. Então, mais aí para vocês saberem como pode se encontrar. Isso aqui também é só uma curiosidade. Quando a gente vê aqui representado, né, esses anéis, a gente acha que é tudo planar, que eles estão no mesmo plano. Mas, na verdade, eles estão nesse formato aí meio disforme, né, como se fosse uma cadeira. Não estão num plano só. Então, é como se tivesse um átomo ali mais para frente, outro mais para trás, um para cima, um para baixo. Ou seja, ele não tem aquele formato planar bonitinho. Tende a assumir esse formato aqui de cadeira, como ele chama. Aqui, para vocês verem, é interessante vocês terem isso aqui em mente, né? Carboidratos. Essa nomenclatura de simples, complexo, tá um pouco em desuso. O complexo aqui a gente pode entender como tendo mais componentes, né? Quando tem ali a junção de vários monossacarídeos, mas aquela questão de complexo de ser menos, de ter uma velocidade de digestão maior, etc., isso aí já está caindo um pouco em desuso. Entendam aqui em simples e complexo como os simples são os monos e os di, ou seja, que tem pouquinhas unidades de monossacarídeo, né? Aqui no caso só um monossacarídeo e aqui no caso 2. E os complexos como aqueles que teriam ali de 3 para mais, certo? Então, os monossacarídeos mais conhecidos, né? Glicose, frutose, galactose. Tem outros, óbvio. Mas esses daqui são os que predominam na nossa dieta, né? No nosso organismo. Então, a gente dá mais enfoque, mas óbvio que existem outros. Os disacarídeos, lactose, que se divide em glicose e galactose, né? Quando ali há a quebra. A sacarose, que é a glicose mais a frutose. E a maltose, que são 2 unidades de glicose. E aí, os complexos, como a gente já viu, essas classificações aqui podem variar, como eu falei para vocês. Tem autores que vão considerar os disacarídeos como parte dos oligosacarídeos. Para alguns autores, polissacarídeos é acima de 20 unidades. Então, isso varia um pouquinho, né? Vai depender do livro que vocês estão vendo. Aqui, rafinose, estaquiose, verbacose são exemplos de... A verbacose aqui de trissacarídeos. Se eu não me engano, a rafinose também é um trissacarídeo que está presente no feijão. E aqui os polissacarídeos, né? Amido e glicogênio. E muitas fibras também são polissacarídeos. Aqui amido e glicogênio, que são polissacarídeos de glicose. E aqui, só para dar um enfoque um pouquinho na classificação dos polissacarídeos, eles podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. O que é que acontece? Os homopolissacarídeos, eles vão ser formados por apenas um tipo de monossacarídeo, ou seja, amido, glicogênio, celulose, quitina, são todos formados apenas por glicose.
né? A união de várias moléculas de glicose forma aí esses compostos. Os heteropolissacarídeos, aqui chamados de heteroglicanos, eles possuem dois ou mais tipos de monossacarídeos. Então, por exemplo, eles teriam várias unidades de frutose e glicose. Ou seja, tem 2 monossacarídeos ali diferentes, 2 ou mais. E para vocês verem também, deixa eu ver se está aqui. O amido, né? O amido, ele é um homopolímero. O que é que isso quer dizer? Ele é formado só de glicose, mas ele tem 2 estruturas diferentes, que são a amilose e a amilopectina, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A amilose é uma cadeia linear de alfa-D-glicose, ou seja, de glicose, com ligações alfa-1,4. E a amilopectina, ela também tem essa cadeia linear aqui, como a amilose, mas ela vai ter uma cadeia ramificada, com ligações alfa-1,6. E é o que acontece? Quando a gente fala amido, a gente fala assim de maneira genérica. O amido, né? Só que existem, na verdade, o mais correto seria dizer amidos, né? Falar que existem vários tipos de amido. Por quê? Porque o teor de amilose e de amilopectina, ele varia. Então, o amido que está presente no arroz é diferente do amido que está presente na batata, que é diferente do amido que está no trigo. Aqui esse recorte do Nutrição Moderna de Shields, ele traz isso, ó. O teor de amido do milho é 76% aproximadamente de amilopectina e 24% de amilose. Já o amido, por exemplo, da tapioca, vai ter muito mais amilopectina, né, em comparação com o amido do milho. Ou seja, eles vão variar. O teor de amilose e de amilopectina não é igual para ambos. Tranquilo? E vale lembrar também que o amido, ele é uma estrutura que não vai ter só o amido, ele vai estar em grânulos. E nesses grânulos a gente vai ter também um pouquinho de proteína, um pouquinho de lipídio, pode ter minerais. Então, a forma como eles estão nos alimentos, nas plantas, né, são na forma de grânulos insolúveis e semicristalinos. Então, nesses grânulos tem ali um pequeno teor de proteína, um pequeno teor de lipídios, de minerais, certo? E qual é a importância deles, né? Nas plantas, eles são uma forma de estocagem de energia. Assim como em nós seres humanos, a gente estoca glicogênio, né? O glicogênio é ali uma reserva para situações específicas em que o nosso corpo vai utilizar. E aqui eu coloquei uma observação, tá bem clarinha. O glicogênio, ele é como a amilopectina. Ele tem essa cadeia linear e ele tem uma cadeia ramificada. Só que em comparação com a amilopectina, o glicogênio, ele é bem mais ramificado. Essa ramificação, gente, ela facilita a digestão. Então, por exemplo, a amilopectina, ela vai ser mais facilmente digerida, a ação das enzimas é mais fácil do que na própria amilose, certo? Aqui, ó, só mostrando a estrutura. Aqui seria a amilose, né, que basicamente só essa cadeia linear, e aqui a amilopectina, que vai ter esses pontos de ramificação. Então, isso aqui é bastante importante, vocês terem essa noção do amido, né, de existirem essas diferenças, dele ter amilose e amilopectina. Isso aqui realmente é algo que vocês precisam compreender. E também, ó, o que é que eles estão fazendo na planta, né, qual a importância deles. A gente usa esse amido para, né, digerir, se alimentar e garantir a nossa glicose. E nas plantas é uma forma de estocagem de energia. Aqui para vocês verem os outros tipos de polissacarídeos, ó, a celulose é um polímero de glicose com ligação beta-1,4, ó. O nosso corpo não digere esse tipo de ligação, né? Não tem enzimas específicas. A quitina, ó, que vai ter um polímero de N-acetil glicosamina unido por ligações beta-1,4, aqui inulina, pectina, que está presente em muitas frutas. E lembrando a função da celulose da quitina, função estrutural e de sustentação, certo? Então, esse vídeo foi realmente mais curtinho, como eu falei, era só uma continuação. As referências, né, dêem uma olhada, os livros são os mesmos, eu sempre coloco em todos os vídeos. E aqui o slide que eu vou mandar para vocês, depois eu coloquei mais algumas observações, alguns recortes de alguns livros para vocês darem uma olhada, certo? Então, fiquem aí e aguardem até o próximo vídeo.